Momento de reflexão. Amados e queridos ouvintes, como falamos no início, já logo após termos iniciado o nosso programa nesta noite, nós vamos a partir de hoje dar início a uma série de reflexões tratando do tema Os Últimos Dias da História Humana. Isso, vamos tratar dessas coisas. A verdade é que o homem, ele sempre soube, ou ele teve, né, a intuição. Eu estou falando dos que não têm conhecimento pelas escrituras, mas mesmo aqueles, é perceptível no ser humano que mesmo os que não têm assim um conhecimento bíblico, né? Bíblico exatamente da palavra da Bíblia Sagrada, mas é perceptível que as pessoas sempre têm uma preocupação com o futuro e essa questão do fim do mundo, certo? O ser humano, ele sempre está crendo em algo, as pessoas, a humanidade, ele está sempre crendo em alguma coisa, seja correta ou errada, que seja a palavra de Deus ou a palavra do homem ou de qualquer outra palavra. O ser humano, ele vive crendo. Haja vista, a adoração é outra coisa que o ser humano, que o homem, ele sempre o fez, né? Ou o homem adora a Deus ou adora animais, como no caso da Ásia, da África, Ásia, o pessoal adora animais, e isso aí, hoje com a internet você pode rever isso a qualquer momento, se você buscar noticiário, documentários, melhor dizendo, sobre a questão do Rio Nilo lá. O povo crê que tomando banho no Rio Nilo tem os seus pecados purificados, então é muita coisa. E essa questão também de final do mundo, de final dos tempos, essa questão, por exemplo, do que Nostradamus falou, que teve uma crença muito grande, e de que o mundo iria se acabar na virada do século, né, agora para 2000, é sabido que pessoas morreram, né, por não querer ver a virada do ano 99 para 2000. Então, eu estou trazendo essa breve assim, porque é perceptível, volto a dizer, que os homens sempre tiveram essa questão do futuro. Tem relatos que os incas, né, já tinham isso. Enfim, foi olhar as civilizações, as coisas. Mas, meus queridos, e o que a Bíblia diz? Vez por outra, se faz necessário dizermos que, pelo menos oficialmente, o Brasil é um país cristão. Só que, como sabemos, o país é um país de misgerações, ou seja, de várias gerações, de várias crenças também. No Brasil, eu ouso dizer que tem todos os tipos de crença, todos os tipos de cultura religiosa e etc. Tá certo? É uma mistura de coisas, desde a composição, e estamos aí com 500 anos, né? Um pouco mais que isso. Bom, então tem de tudo no Brasil, tá certo? Bom, e em sendo oficialmente cristão, e toda a religião, ela tem um livro específico dela. Tipo, estou falando religião no sentido, o budismo, que é uma religião mundialmente mesmo, né? Ele tem o seu livro próprio. O islamismo tem lá o seu livro próprio, parece que o principal é o Alcorão, né? Os judeus, ele tem o livro próprio. Judaísmo é uma religião. E é a Bíblia sem o Novo Testamento. O judeu ortodoxo lá, o que não creu, porque tem os que não creram que Jesus veio, ou melhor, que Jesus é o Messias de Deus, eles já estão continuando esperando o Messias. Então, para eles, o que vale até o último livro do Antigo Testamento, né? Aí já vem o cristianismo, que foi criado por Jesus, e aí nós cremos em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, e assim sucessivamente. Então, você vai para as religiões da China, eles têm lá o seu livro principal. Toda religião tem isso. Bom, os últimos dias da humanidade, vou falar nesse programa, segundo a Bíblia. Né? Como eu dei uma pincelada rápida, teve aí o Nostradamus que errou na data que ele colocou. E tem tanta coisa, tá certo?
Mas nós queremos, a partir de hoje, dar início nessas reflexões, segundo o que as Escrituras, a Bíblia Sagrada nos ensina. Somos cristãos, não é verdade? Se cremos de fato e de verdade no Senhor Jesus Cristo, somos discípulos dele, então o livro que ele nos deixa para nos orientar é a Bíblia Sagrada, que ganhou esse nome mais recentemente. Na verdade, é as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras, o apóstolo chamou de as Sagradas Letras, né? Ela fala assim mesmo como o livro, a lei, a palavra, enfim. Mas o último título que vem se usando sempre é Bíblia Sagrada, que significa pequena biblioteca, um ajuntamento de pequenos livros, que é exatamente o que é. Num volume só tem 66 livros, né? Ou 75, dependendo de quem a traduzir, de quem a faz. Então, é isso. Últimos dias da história da humanidade, segundo as Escrituras, da qual nós cremos, temos aqui dias de preparação, últimos dias de preparação. E as referências começam em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 20, ou melhor, capítulo 24, verso do 2 ao 5, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém, queridos? Nós estamos refletindo, vou dizer novamente, o tema dessa reflexão, os últimos dias da história humana, os últimos dias da humanidade, com 9 pontos para a gente aqui meditarmos. Iniciamos sobre últimos dias de preparação, 2, o arrebatamento, 3, isso são assuntos que nós vamos refletir, certo? Então, o primeiro assunto, iniciando agora, últimos dias de preparação. O segundo assunto, o arrebatamento, tudo isso à luz da Bíblia Sagrada, certo? Como eu falei aqui, existem vários livros, muitas coisas, mas nós sempre estamos falando de acordo, segundo a Bíblia. Terceiro ponto, a tribulação. Quarto, a grande tribulação. Quinto, o anticristo. Sexto, o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear. Sétimo ponto, o milênio. Oitavo ponto, o juízo final. E nono, os novos céus e as novas terras. Tudo isso está nas páginas das Sagradas Escrituras, tá certo? E nós vamos repassar para você de uma forma organizada, de uma forma arrumada, tá ok? Então vejamos, Jesus, quando estava em Jerusalém, quando ele estava exercendo seu ministério, o templo havia acabado de ser reconstruído. E como diz os evangelhos, ele passou 46 anos de reforma. E naqueles dias ele estava recém-inaugurado. E estudos dizem que ele poderia ser colocado entre as 7 maravilhas do mundo. Era uma coisa tremenda. É tanto que os discípulos disseram: vede que pedras e que edifício. O narrador Lucas diz assim, que eles disseram: vede que construção, que coisa bem feita. É tanto que os judeus quiseram até adorar, não o Deus, o Senhor que devia ser adorado ali, mas quiseram adorar o templo. Relatos extra-bíblia. Aí quando os discípulos chegaram apresentando, Jesus estava ali, apresentando, eles disseram para ele: vede que pedra, que edifício, que construção belíssima ou magnífica, não sei. Aí Jesus já foi logo direto, porque se você observar os evangelhos, ele sempre ia direto quando as pessoas chegavam com a introdução bonita, tipo: mestre, bem sabemos que és mestre, ou melhor, rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus já ia direto assim e dizia: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pronto, ele já ia sempre assim. Então os discípulos chegaram: vede que pedra e que edifício. Aí Jesus disse: vede, porém, tudo isso,
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E já o foi. Jesus falou isso por volta do ano 30. No ano 70, o imperador romano chegou lá e derribou tudo e ainda não foi erguido de novo. O templo de Jerusalém, esse templo. No lugar está aquela mesquita que qualquer foto ou filmagem de Israel tem aquela cúpula lá, né, dourada. Ali é o lugar do templo. Aquilo também vai ser derrubado e ser reconstruído um novo templo, mas isso é coisa para outro momento, tá certo? Jesus lhes disse: na verdade vos vede tudo isto. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí os discípulos ouviram aquilo e deu um tempo. Depois Jesus passou um tempo ali, tá? Quando diz aqui, estando assentado no Monte das Oliveiras, eles, os 12, chegaram para Jesus em particular e perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começou a responder. Eu estou lendo, amigos e queridos irmãos que estão acompanhando, Mateus capítulo 24. Estamos tratando dos últimos dias da história da história humana ou da história da humanidade. O primeiro tópico, últimos dias de preparação. Aí Jesus responde, começa a responder, melhor dizendo. E Jesus respondendo disse-lhes: cuidado que ninguém vos engane. Primeira coisa que ele diz, primeiro ponto, cuidado que ninguém vos engane. Por quê? Porque surgirão em meu nome, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa. Tá vendo? Aí ele diz mais: nesse tempo, eles perguntaram que sinal haveria. Nesse tempo, isso é ao vivo, viu? Mas vamos continuar. Glória a Jesus. Então, disse assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão ou se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E outra vez ele fala, no verso 24 agora. Eu estou lendo capítulo 24, lemos verso 11, versos do 2 ao 5, verso 10 e 11, e agora o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso são últimos dias de preparação, ainda não é a coisa propriamente dita. Isso é só, como Jesus fala, o princípio das dores. Isso é só a introdução. Então nós temos aqui a pergunta dos discípulos sobre os últimos dias. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus disse: olha, atentem para uma coisa, tenham cuidado que ninguém engane vocês, porque virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Não é em nome de Cristo, é dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como perguntávamos ainda agora no templo, você já ouviu falar sobre alguém que se intitula ser Jesus? Certamente que sim. Certamente você já viu até entrevista de um deles, que diz que é um cara de Santa Catarina, que já teve muito no Faustão, no Ratinho. Ou no Faustão parece que não, mas no Ratinho o cara já teve. Um cara aí de Santa Catarina dizendo que é Jesus. Olha o que Jesus diz. Esse livro de Mateus foi escrito aproximadamente no ano 60 dessa contagem. Então nós estamos a 2017 menos 60. Há quase 2000 anos que esse livro foi escrito. Jesus falou que ia no futuro, quando as coisas estivessem para acontecer. Qual é a pergunta? Sinais da volta dele e do fim do mundo, iriam surgir falsos cristos. E o pior que Jesus disse: e enganarão a muitos. Aí tem um cara aí daqui do Brasil que diz que é e tem muitos seguidores. Infelizmente a palavra se cumpre. Infelizmente no sentido que muitos são enganados por não conhecer a palavra. Sou grato a Deus por estarmos aqui há mais de um ano. Estamos na 31ª semana, rumo ao 2º ano. Nós temos falado, temos consciência de que temos falado a Bíblia Sagrada como está escrito. Que ouçam, que deixem de ouvir, mas saberão que alguém está falando a palavra de Deus. Não sou o único, não sou louco. Sou mais um que fala a palavra de Deus conforme está escrito.
Então, meus queridos, começo do assunto. Quando eu vou terminar isso aqui, eu não vou nem prever. São 9 pontos, mas não dá para passar tudo de uma vez. Então, cada ponto desse a gente vai procurar passar de maneiras, tá certo? Até passar. Então, últimos dias da história da humanidade, últimos dias de preparação. Então, nós estamos vivendo isso. Jesus falou sobre isso e nós estamos vivendo. Nós, por sinal, como disse, tem um brasileiro dizendo que é Jesus. Ele não está pregando em nome de Jesus, ele está dizendo que é. Jesus disse: surgirão falsos Cristos, né? Porque virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele fala também nesse tempo, agora capítulo 24 e verso 10 agora: muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eu acredito, guerra existe desde que mundo é mundo, né? Humanos. Mas nós estamos vivendo dia de odiar, de verdadeiro, né, aborrecimento. Pessoas do mesmo convívio se matam. Olha a crise dos presídios nacional. Uns aos outros se odiarão, né? Matar-vos-ão uns aos outros. Últimos dias de preparação. Isso, preparação, irmão, para o quê? Porque vem coisa mais forte. É tanto que temos a tribulação e depois a grande tribulação. Jesus, falando sobre essas coisas, ele diz: virão coisas, quando ele fala da grande tribulação, como nunca, aflição tal sobre a terra como nunca houve desde que há nação. Imagina o dilúvio, e Jesus disse que o que vem é pior. Que é isso, irmão? É só Jesus para nos livrar, meu querido. Lembra, dentro das coisas tem um arrebatamento. O arrebatamento nos salva de tudo isso. Ele diz mais: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e muitos falsos Cristo. Surgirão muitos falsos profetas no primeiro momento. Quando é no verso 24 ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Que Deus nos abençoe. Isso continuará amanhã, tá certo? Esse primeiro ponto de últimos dias da história humana, primeiro tópico, últimos dias de preparação. Que Deus nos abençoe. Queremos passar para você na íntegra os versículos que falam sobre isso, e amanhã continuaremos. Mas crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E os que creem de fato e de verdade, Jesus está para voltar a qualquer momento, que é o chamado arrebatamento da igreja. Ele virá tirar-nos daqui. Então creia o quanto antes, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, para nós subirmos juntos. É a nossa esperança.